que você fala sobre as pessoas, quando elas cultuam os deuses, muitas vezes elas ficam presas apenas a um epíteto deles ou a uma pesquisa rasa que fez sobre aquele deus e começa a cultuar querendo coisas em troca e tal, e não vai a fundo na história. E principalmente começa a adquirir traços específicos e não sabe nem de onde vem. É porque, assim, a gente vê muito isso acontecendo, infelizmente. Você vou pegar o candomblé de base, né? Porque eu sou iniciado nele, dentro do candomblé. Ogum, dentro do panteão africano, a gente sabe que existe vários epítetos de Ogum. Tanto que eu fiz até um vídeo, eu acho que eu não postei ainda. O rapaz, ele faz um trabalho excelente falando a origem de vários falantes de Ogum diferentes. Que aqui a gente, em São Paulo, a gente vai chamar de qualidade, e no Rio de Janeiro o pessoal chama de caminhos de Ogum. E suas regiões, e ele foca mais nos Oguns da Umbanda, né? E como bate com o culto africano. Mas qual que é o problema do Ogum no Brasil? O Ogum no Brasil, ele ficou conhecido como um guerreiro louco. O cara mega sanguinário, o cara que é beberrão, impaciente e agressivo. O macho tóxico, né? Nem precisa ir pros deuses nesse sentido até de orixá, porque quando a gente pega entidade também, isso acontece muito, por exemplo, com as Padilhas, com Troca-Ruas, com os mais famosos, entre aspas, falam assim, a história de Padilha foi tal. Tá, qual Padilha? Como se fosse uma só. Ah, eu tenho Padilha. Qual? Ah, não sei, me falaram que é Padilha. Daí eles acham que toda Padilha tem que vir rodando de preto e vermelho e tal, tanto que a minha só usa preto com dourado. Porque representa o dourado, no caso, a rainha das 7 catacumbas, mas o preto até pelo próprio reino dela, ela não usa vermelho. Até quando a gente vai pela questão arquetípica, o preto, o branco, essas cores mais de almas, de calunga e tudo mais, você nem sempre vai ter alguém ali trabalhando, por exemplo, na linha do amor. Então, por exemplo, é uma coisa que ela não vai trabalhar, mas acham que toda Padilha trabalha. Acham que toda Padilha tem que vir, de certa forma, no terreiro. Tipo, tem que descer dançando, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo graça. E a minha, ela desce como um caveira. Tanto que no início, lá na Umbanda ainda, a galera achava que era uma rosa caveira, algo do tipo. Só que, na verdade, nunca foi. E daí é pela questão, de novo, 7 catacumbas, fica onde, né? Do próprio reino e tal. E tanto que ela manda ajoelhar, tipo, ela fala ajoelha, ela tem um cetro, então, tipo, ela não tem, vamos supor, um tridente, ou algum, sei lá, tem a vassoura, então depende do arquétipo. Então, é justamente pelo arquétipo dela. Então, às vezes o pessoal fala assim, eu fui lá pra Espanha visitar o túmulo, sei lá, de Padilha. Uma das Padilhas. Porque é mais famosa. Porque a verdadeira Padilha, eu já vi vídeo assim de gente que diz que é pai de santo, mãe de santo. A verdadeira Padilha, não sei o que lá. Não existe verdadeira, estamos falando de uma falange, então tem muitas. Sim. E isso acontece muito com essa questão dos deuses, né? A pessoa vai querer cultuar, vai querer fazer alguma coisa e não faz ideia com o que se ligar. Eu acho que dentro do... A gente tem 2 problemas, né? Dessa pegada. Primeiro problema é a questão de saber quem é o Deus, né? E eu não falo só saber, eu sei o nome. É saber entendendo a sua origem, entendendo a sua força, os seus domínios e também suas fraquezas, porque todos os deuses têm as fraquezas dele, tem as tentações, né? Porque, afinal de contas, os deuses antigos, eles eram muito próximos de nós, né? E dentro disso, as pessoas catar e não querer entrar, né? Que aí o pessoal hoje em dia vai falar muito de ebé. Entrar no ebé é que ela não está compatível. Que nem só Padilha. Só Padilha é uma pessoa muito sóbria. Uma presença mais régia e centrada. Então não adianta você querer entrar em conexão com ela, sendo que você é uma pessoa do bar, da noite, da bagunça, é uma pessoa muito desleixada, porque a energia, a frequência não vai bater com a dela. Quando eu era mais jovem, né, que gostava dessa questão de baladinha, combo de vodka com energético e essas coisas aradas, isso. ela deixava bem claro, quando você entra, eu saio. Eu não vou te acompanhar. Problema é o ambiente dela. Problema teu. Só que várias vezes, por exemplo, já aconteceu, e eu até gravei isso em alguns vídeos relatando em 2023, mas não foram acontecimentos em 2023, foram muito anteriores a isso, mas eu contei em vídeos de 2023, por aí, falando que mesmo que ela estivesse fora, ela nunca deixou de me guiar no sentido de... Direto, a galera mama demais e acaba saindo briga, né? Briga por mulher, briga por, sei lá, esbarrou, coisas idiotas. E eu sempre falei que eu nunca estava lá nesses momentos de briga. Porque em determinado momento ela falava, já deu, vai embora. E daí eu, lógico, eu não sou idiota, eu ia embora. E aí, às vezes, meus amigos esqueciam que eu ia embora, porque até eu nem falava tchau, porque a galera ia querer te segurar e tal. Tava no banheiro e nunca mais voltava. Eu ia embora pra minha casa, pegava meu carro e vazava. Daí, às vezes eles falavam assim, você não lembra daquele dia que deu briga, saiu no jornal, não sei o que lá, não sei o que lá?
Eu falava, não. E aí eles falavam, você veio comigo, não sei o quê. Aí eu falava, não, mas eu já tinha ido embora. Nossa, é verdade, você não tava. Porque fulano socou ciclano, foram até lá escadaria abaixo, brigando, e pegou no carro. E engraçado que eu colocava o carro na frente da balada, tipo assim, eu chegava mais cedo pra pegar aquela vaga, então, quando eles falaram que a galera saiu rolando pela escada, saiu brigando e bateu até no carro, seria o meu carro, que era a única vaga da frente, assim, se eu estivesse lá. Então, fora o risco de apanhar e a galera correr e você não né, ser massacrado ali no meio, ainda tinha esse risco lá do carro. Então, várias vezes, mesmo que ela não estivesse lá, ela falava, já deu, vai embora. E aí eu ia. Mas é exatamente o que você falou. Ela falava, é por sua conta. Onde você vai entrar, eu não entro. Tipo, quer ir? Problema teu. Porque é importante também a gente entender isso, né? A entidade, ela não precisa estar 24 horas grudada em você pra estar te protegendo. Ela pode sair, fazer o rolê dela, fazer os assuntos dela, afinal de contas, a entidade tem a morte particular dela, né? Tem o que ela tem que resolver, até mesmo pra te ajudar a acessar contatos, falar com outras entidades, manipular pessoas pra poder te favorecer, mas isso não quer dizer que você tá desguarnecido. Ela pode sair e deixar alguém falar, ó, fica de olho aí, qualquer coisa você me dá um toque, viu? Mas também tem essa questão de você saber ouvir, você estar alinhado com a sua entidade. Porque senão, Não. eu não teria saído em nenhuma dessas. Esquece. E aí que tá, qual que é uma importância de uma diferença interessante? Como a entidade mais séria, ó, você quer ficar, você fica, eu vazo, mas no problema ela te livra, deixa que você escute. E se fosse uma entidade mais de bagunça, mais da balada, do rolê, talvez não acontecesse nada com você, mas você não sairia. Ela ficaria pra você ficar olhando, porque ela também gosta dessa bagunça. As entidades o pessoal pega o pessoal da Lira, né, que a gente sempre fala mal do pessoal da Lira, é um pessoal que, não vamos embora não, agora que começar a esquentar a festa. O pessoal do cabaré também. Tudo no reino, né, da Lira. Infelizmente, Padilha sempre é mais associada ao cabaré do que a outras falanges, né? Normalmente E ao sim. estilo de vida do cabaré, né? Normalmente sim. Por isso que o pessoal acha que é uma só. Até quando a gente fala sobre Hecate, eu falo, olha, o epíteto de Hecate que eu cultuo é tal. Mas você vai ter vários, né? Então, por exemplo, a minha é do submundo, mas você vai ter a da encruzilhada, você vai ter a do que seriam os caminhos que a gente chama, né? Você vai ter a do amor, tanto o amor próprio quanto o amor no geral, né? Então você vai ter, sei lá, 15, 20, 30 epítetos dela. E você vai se ligar, muitas vezes, não a todas, mas você vai se ligar a um específico. Principalmente se você trabalha com magia, um ou outro. Então vamos supor, ora submundo, ora encruzilhada, porque são reinos que eu preciso trabalhar. Mas você que não vai trabalhar com nada, você não tem esse chamado de trabalhar com magia, coisa do tipo, talvez você se ligue a, sei lá, só dos caminhos, pra abrir teus caminhos, pra ter a força energética ali, né, de uma vida financeira legal e tal. Então, quando a gente fala sobre, eu cultuo Hecate. Qual Hecate? A pessoa, às vezes, quando você pergunta, ela não estudou a fundo, ela não sabe nem quem ela cultua. O bom de ser pagão, né, é que você não está atrelado a só uma religião. Hoje em dia as pessoas tratam o paganismo como se fosse o cristianismo, né? Existe só uma verdade, existe só a minha entidade, existe só o meu Deus. Mas o bom de ser pagão é que você pode ter diversidade ao seu redor. Igual eu sempre falo, eu nunca faço uma prova sozinho, eu faço uma prova em grupo, entendeu? E aí, quando a gente vai ver essa questão, as pessoas perderam o entendimento que as entidades antigamente, a grande maioria, elas tinham facetas muito humanas. Assim como existiam pessoas mais cruéis, existiam pessoas mais alegres, e às vezes uma pessoa cruel também era alegre, só que dependia do momento. E é assim que a gente trata os deuses antigos, né? Em culto. Na verdade, eles veneravam esses deuses justamente por isso. Porque eu falo que eles precisavam ter uma resposta sobre os acontecimentos mundanos. Então vamos supor, poxa, esse tsunami, né, essa água vindo, né, tipo, nervosa. Sabe quando você olha, o mar não tá calmo, ele tá, né, alvoroçado? O pessoal falava que era Poseidon que tava no auge dele ali da fúria. Tempestades, Zeus. Então, entre aspas, eles tinham que colocar a culpa em alguém. Sim. Digamos assim, pra explicar o porquê a matéria, né, Gaia, reagia daquela forma. Então, pragas, doenças e coisas do tipo, porque o deus tal tá fazendo isso. Só que, como você falou, por que esses deuses, eles tinham essas questões mundanas? Eles tinham inveja, né? A gente pode ver até mesmo no caso da Medusa, né? Então foi a fúria de uma deusa que foi lá e transformou ela nessa górgona, né? Que ela é. Então, eles tinham a questão da vaidade, muito aflorada, inclusive. As traições entre eles. Então, eles são mais humanos, teoricamente, do que a gente. Porém, qual que era a diferença, então, de cultuar esses deuses em relação à própria humanidade? Eles sabiam de todas essas falhas, mas eles eram imortais e tinham poderes. Essa era a única diferença, ter poder e ser imortal.
Mas todo o resto, tipo, fazer birra, criancice, não sei o quê. Eu vou te prender num calabouço eternamente. Por quê? Porque eu quero, porque você olhou pra minha mulher. Não, Sabe? mas ó, dentro desse negócio que você falou, pega dois mitos, né? Dois mitos foda. O primeiro mito é o do labirinto do Minotauro. Por que acontece? Os deuses antigamente, eles te davam a dádiva, porém se você não cumprisse, ela virava maldição. O labirinto do Minotauro tem esse nome por causa da ilha de Creta, que é a ilha de onde é a origem de Zeus, e o rei Minos ganhou de Poseidon um touro maravilhoso, encantador, para o rei Minos abater para Poseidon. Então olha só, o deus falou, ó, tá aqui a oferenda, me ofereça ela. Ele já te deu a oferenda. Só que o touro era tão lindo, tão encantador, que ele falou, eu tenho dó de matar esse animal. Ele não fez a oferenda. Logo, depois ele descobre que a mulher dele tá sendo traçada pelo touro. Daí nasce o Minotauro. É o touro do rei Minos. Dentro dessa, tem um outro mito, que é sobre a origem dos centauros. Eu não lembro agora o nome, eu acho que se não me engano era um herói. Ele era muito falastrão, só que ele recebeu a dádiva de Zeus para poder catar e subir ao Olimpo e banquetear-se com os deuses. E aí ele tá lá, falastrão pra caramba, chapou um pouco, e aí ele catou e começou a dar em cima de Hera. Zeus também era, mas eles tinham um relacionamento, entendeu? Era tóxico, extremamente tóxica a relação dos dois. É tóxico, mas é meu. Exatamente, entendeu? E nessa, esse cara começa a dar em cima de Hera, ela fala pra Zeus, ó, não assim, mas deixando mais simples a história, né? Olha lá esse maluco, tá enchendo o saco, quem ele acha que ele é? Zeus, pra se divertir, molda uma nuvem e o cara vai lá e na frente dos deuses come a nuvem pensando que era. Dessa cópula sai o primeiro centauro. E aí os centauros têm duas origens, né? Tem essa origem mística, que ele é o cara tá torando uma nuvem, e depois achando que foi Hera e vem pra terra falando que era comeu Hera e a porra toda, se achando picuiudo. E depois tem uma outra origem agora que eu não lembro dos centauros com filhos da terra. Então assim, olha só como é que é os negócios. A dádiva que o Deus te deu também vira uma maldição pra você, se você não seguir o que ele manda. Eu lembrei da história de Prometeus. Tá, o Titã do Fogo. E ele fica lá, preso na caverna, sendo consumido. Todo dia uma águia vem comer o seu fígado com cebola. Até Hércules nos 12 trabalhos libertar ele. Por isso que eu falo. Hoje em dia, as pessoas estão encarando os deuses de uma forma tão branda que, se elas estudarem as histórias, elas vão entender que, por mais que eles parecessem humanos, tivessem características humanas, eles ainda assim eram poderosos. E poderiam se revoltar contra a pessoa que, igual você falou, que não fez o que ele queria. E daí, eu entro um pouco nessa questão, por exemplo, do sacerdócio. Eu não tive escolha, assim como outros não. Porque a partir do momento que você fala não, sua vida desgraça. Então você vai ter uma vida desgraçada só porque você rejeitou uma missão, um compromisso que você fez com seus deuses, ou você vai ter uma vida plena, mas sendo a cadelinha deles fazendo o que eles querem. Eu prefiro ser a cadelinha, desculpa. Eu tenho comida na minha mesa, eu viajo pra onde eu quero, eu tenho minhas coisas, não preciso de ninguém, só dos deuses. Então eu prefiro ser a cadelinha do que bater o pé e ter uma vida miserável só porque eu falo não quero, é meu livre-arbítrio. Eu não quero que minha história seja o que aconteceu com vários outros que bateu de frente com os deuses. Só que hoje em dia as pessoas estão muito... todos os deuses, no geral, entidades, enfim, são muito bons, são amiguinhos, são meus guias, meus parceiros, e perdeu aquela questão do medo e respeito. Isso daí, acho que já tem uns 4 anos que eu comecei em rede social, e isso daí sempre foi muito confuso pra mim, porque meu pai sempre falou, adore Exu, mas tome cuidado, porque Exu é melindroso, e não importa se é o Exu Orixá ou é o Catiço. E assim, se você for ver a história do Exu Orixá, ele é um filho da puta, entendeu? Ele apronta um monte, ele sacaneou todo mundo. Muitas vezes apenas por diversão. Ele tava entediado e falou, vou ali aprontar uma com alguém. Também passaram a perna nele? Também passaram a perna nele, mas era a dinâmica do mundo antigo, né? Nem todo dia você ganha, às vezes você perde, às vezes você acha que ganhou e perdeu. Então as pessoas entendiam que até os deuses tinham essa dinâmica, e quando você pega Exu, que é o caótico... Lembrei da Batalha de Horus, quando ele perde o olho e tal. Sim. Que também a parte da aprovação dele, faz parte do caminho, né? A dificuldade, a vida não é plena pra ninguém. Se você via que a história dos deuses mostrava que não tinha plenitude completa, imagine a sua, que é o mortal. E aí as pessoas catam, e dentro da internet começou a vibe Exu gratiluz.
Exu parceiro, Exu companheiro. E eu já vi grandes sacerdotes, eu não sei porque eu só vejo na internet, né? Esses grandes deve ser só pela quantidade de números, porque grandes. Você não sabe a história, você não sabe a história de quem tu cultua. Não é grande. Então. E aí ele cata e bate exatamente nisso. Se o Exu não me der tal coisa, eu jogo aceitamento fora. Se o Exu me sacanear, eu jogo aceitamento fora. Eu falei, mano, melhor cultuar outra coisa, você não cultua o Exu, caralho. Só pra falar isso, nos próprios Itãs, Exu já fala, peraí, cuzão, peraí que eu vou te dar uma lição. Não, igual o pessoal fala assim, né? Nada contra quem faz a prática salomônica, mas eu acho péssima. Não faria. Mas o pessoal, né, fala assim, se você não me der o que eu quero, eu vou queimar teu selo, vou chamar o anjo não sei quem pra te obrigar a fazer. É na ameaça. O Daimon pode fazer assim e você cai duro, meu querido. Você acha que vai ser um círculo de sal ou alguma coisa que vai segurar um deus? Não só isso, né? Vamos lá, vou pensar. Eu acabei de invocar um ser que está fora do espaço-tempo que eu conheço. Ele reside em um outro plano. Que pra mim invocar ele já é um bagulho que dá trabalho já. Aí beleza, eu vou lá invocar esse ser. Pra ele te notar já dá trabalho, porque a questão da evocação é só ele querer te notar ou não. Sim, ele olhar pro C, mas só pra ele olhar pro C, pra falar, eu vou perder um centésimo da minha existência com esse negócio aí, com essa formiga. Com essa formiguinha? Aí você vai lá e conseguir. Aí ele olha pra você e fala, tá, o que você quer? Não, se você não... Parece um pincher rosnando pra um tigre, assim. Muito isso. Se você não fizer o que eu quero, eu vou pegar a caixa de ferro com o seu selo e colocar em cima de brasas com ervas, não sei o que, não sei o que. Aí ele fala, peraí, você tá me ameaçando, velho? É isso mesmo que eu tô entendendo, bichão? Mas tá beleza. Você quer tal coisa? Tá bom. Você vai receber tal coisa. Só que a partir do momento que você desfez o selo de proteção e o Daimon tá livre, ele tem acesso a você, agora ele te conhece. Então, quem me garante que semana que vem ele não fala, olha lá, lembrei de um idiota, peraí que eu vou aprontar uma. E não é só essa questão, né? Porque muitos vão falar assim, sempre deu certo, não sei o que lá. Muitos nós vimos que estiveram loucos, porque eu falo que eles são como gatos que gostam de brincar com o rato. Eles não vão, na maior parte dos casos, simplesmente fazer você desaparecer, até porque não tem graça. Eles vão começar a brincar com o teu mental. Eles vão fazer você achar que tá ganhando, e na verdade você tá se afundando. Vão começar a fazer você ter alucinações, delírios, enfim. E daí, você vai começar a entrar em paranoia, em pinos, igual uns ou outros que vimos que até sumiram do mapa, né? Pelo menos do mapa da internet. E a hora que você acha que tá, tipo, na crista da onda, ele vai e puxa de volta. A hora que você acha que, sabe, como o gato faz com o rato, literalmente, espera ele cansar, puxa de volta, sabe? Então, muitos vão falar que esse tipo de ferramenta funciona e que são superiores aos deuses, são soberanos e tal. Mas, como você falou, a partir do momento que ele já tem acesso a você, porque você chamou, você deu permissão, e que você deixa ele solto pra realizar o teu pedido, ele também tá solto pra fazer o que ele quiser. E eles não têm o que a gente fala de, palavra dada, né, palavra cumprida. Ele tá nem aí se você vai achar que ele vai cumprir a palavra dele, se você não vai achar, se você vai ficar de malzinho dele. Não tem o que a gente também chama de certo ou errado. Não tem essas premissas humanas. Então, se ele quiser ficar brincando com você, até você pular de uma ponte, foda-se. As pessoas não entendem que, assim... E aí eu vou sair do campo dos mortos e entrar no campo dos não nascidos, que vai pegar divindade, vai pegar alguns seres aí. É que o que nos protege dos mortos é o conceito de bem, mal e moral. Que a gente sabe que evolui, muda conforme o tempo, mas os mortos ainda são vinculados a isso. Já os outros seres, eles não têm tanto esse conceito de que, boa ideia, má ideia, é vontade. Eu quero, eu faço. Eu posso, eu faço. Eles não são vinculados aos conceitos que a gente está acostumado a ver da sociedade como um todo. E nem sentimento, tipo... Não, sentimento tem, de revelia. Falando, nossa, que legal. Não, tipo, sentimento igual a gente vê um povo esquizofrênico aqui nessa internet. Porque eu vou... Paimon pediu pra se casar comigo. Porque eu sou putinha de Asmodeus e a gente transou. Sabe, essas coisas ridículas, assim. Cara, eu falo que eles gostam de brincar com a mente das pessoas. Primeiro que elas já estão passando vergonha no TikTok. Segundo, que elas realmente acreditam nisso. Porque se você vai argumentar, elas realmente... Defendem avidamente, né? Defendem como se real, Paimon vai casar comigo. Vai. Só que assim, se ele tá disposto a casar com você, você já pensou a legião de esposas que ele tem?
Primeiro vai Não, mostrar sua conta bancária pra falar se pai montar na tua energia. não. Digamos que o seu fator é beleza, porque geralmente quem fala isso é mulher, né? Até o presente momento eu não vi homem, nem meio homem falando isso, né? Mas vai que um todes fala isso. Mas geralmente vai, é mulher. Aí ela tem uma beleza estonteante, ela acha que ela tem essa beleza estonteante, que ela seduz até os daimons. Beleza, acho válido. Os deuses eram seduzidos por mortais. Logo, ela vai lá e fala: na outra vida eu vou ser esposa dele. Ok. Aí ela deve estar achando. Se fosse numa outra vida, até que estaria menos pior. Outra vida depois da morte, no outro plano. Sim, mas eu tô falando, a galera quer casar agora. Não, aí a esquizofrenia tá ficando mais forte do que eu imaginava. Porque assim. Mas é isso que eu vi, não tô falando pós-morte, não. Não, então, mas aí é que eu ia entrar num ponto que você deve tomar cuidado. Você não, né? Mas as pessoas devem tomar cuidado quando a gente fala isso. Porque assim, pensa que eu sou um cara muito belo, sou maravilhoso. Eu sou tão belo que as entidades querem eu perto delas. Elas querem ter eu perto delas. Mas peraí, por que elas me querem? Não é pela minha inteligência, não é pela minha sagacidade, não é pela minha retórica, é pela minha beleza. O principal devorador de beleza é o tempo. Logo, se uma entidade me quer pela beleza, eu não vou viver muito, velho. Porque o tempo vai devorar essa beleza. Eu não vou morrer com 50 anos de idade. Você pratica vampirismo. Pra poder manter, né? Entendeu? Mas o conceito é esse. Quem tá com a beleza em alta, quem consome beleza é tempo. Logo, se uma entidade gostar de mim por causa da minha beleza, ele vai me querer o mais rápido possível pra não estragar aquilo que ele gosta. Com 20 aninhos. 20, no máximo chega aos 30, daqui a pouco. Porque a fruta tá madura, tá perfeita, agora que eu vou colher. Você não vai querer deixar seu fruto magnífico cair no chão. Ou deixar um passarinho comer ele. Então as pessoas deveriam tomar cuidado quando elas falam isso. Se eu estou atraindo tanto um Daimon para ele querer se casar comigo, quer dizer que daqui a pouco minha conta vence, fi. Mas cuidado com o que se essas pessoas não sabem nem com quem elas estão lidando. Ah, velho. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Vai que no dia que você fala isso, ele olha pra você e fala: pô, não é que é legalzinho? Vou pegar pra mim. Você pode estar no dia errado, velho. Eu acredito muito no dia errado. Tem consciência do que eles estão mexendo. Às vezes eles leem, alguns nem isso, mas às vezes eles leem um grimório e tomam como verdade absoluta, assim como os cristãos tomam como verdade absoluta a Bíblia. E daí, pra eles, o grimório vira Bíblia. E, tipo, é assim e pronto. Pô, aí esse negócio de leitura é muito perigoso. Oi? Esse negócio de leitura é muito perigoso. Até porque tem muitos livros que tem certas pegadinhas, né, pra bruxos, até em formas de feitiço. Não só isso, ó. Eu comprei um grimório que deve ter em algum lugar, acho que deve no quarto de Exu. E ele tá falando que é o 72 Daimons da Glote. Aí eu falei: legal, né? Vamos me aprofundar nesses assuntos. Não comprou meu PDF? Não, então. Eu já tinha comprado antes do seu PDF esse livro. Aí eu falei com você e tal, e tá esperando chegar. Só que no Mercado Livre, às vezes, aqui entrega muito rápido e às vezes só Deus sabe. Esse tava na categoria só Deus sabe. Eu fui falar com você e tal. Aí beleza. Nessa daí, eu tava falando com um amigo meu, pá, ele me liberou um PDF. Ele falou: ó, eu tenho esse PDF aqui, e a capa desse PDF é de um outro grimório. Que eu já também tinha visto. Acho que é o 72 Daimons da Goetia também, só que esse tem um crânio de um carneiro. Aí eu falei: pô, eu já tô com esse daqui, um dia chega, depois eu leio o PDF. Porque eu gosto de. Eu até pergunto quando eu vou ler sobre livros, eu pergunto ao autor. Se eu pergunto um pouco de referência. Porque eu sei que, mesmo que seja o mesmo livro, o autor interpretou diferente, traduziu diferente, vai dar divergência. Então, beleza. Peguei ele, o outro lá, chegou, eu me forcei, achei uma bosta. Achei horrível. Falei: mano, 50, 60 conto jogado fora, tava barato que não presta. Aí eu comecei a ler o outro agora pelo PDF mesmo. Opa, a pegada já mudou completamente. Então assim, os dois têm o mesmo nome. Teoricamente deveria falar a mesma coisa. Só que eu já devo estar na página 30 já do livro. Ele tem 200 e poucas páginas igual o outro. Só que as 30 primeiras páginas, o assunto tá completamente divergente do que eu li no outro. Pode ser que em alguns momentos vai convergir o conhecimento? Pode. Mas até o presente momento é divergente. Então, as questões das leituras, a gente procura indicação, a gente procura, igual eu falei com você, pô, você trabalha com suranismo, você tem algum material que você me indica, alguma coisa, você tem uma referência de uma pessoa que você confie. Você só pegar no aleatório, muito perigoso. E eu, sinceramente, eu leio todos, até porque, mesmo que eu não goste, eu tenho que ler. Tenho vários que eu comprei, tem vários aqui comigo, que eu li. É bom, né? Li, achei uma bosta, mas a gente só ia saber se a gente lesse, né? Sim. Daí, resolvi fazer alguns materiais que estão lá no site disponíveis, porque eu tentei juntar um pouco, claro que eu não posso contar tudo, jamais vou escrever tudo, mas tentei escrever o máximo que eu podia para quem quisesse saber. Porém, uma coisa que eu falo, meu Grimório, por exemplo, é totalmente diferente do que qualquer livro ou PDF que eu lance. Quem pegar, com certeza vai ficar absolutamente louco, até porque
existem coisas que eu escrevo que não são coisas que reais. Vou dar um exemplo. Nessa receita aqui vai alecrim. Mas na verdade não é alecrim, é pata de aranha. Mas eu sei que toda vez que eu ler alecrim, tá fazendo referência a uma outra coisa. Sim, você vai entender de onde é que é a origem desse alecrim. Mas tá codificado. Então, eu faço isso justamente porque se cair na mão errada, um dia que eu parti, sei lá, ninguém sabe o que eu fiz ou deixei de fazer ou como foi feito. Então, isso acontece muito com os livros. E alguns são escritos e conjurados para que as pessoas entrem em paranoias também, coisas do tipo. Então, muitas pessoas que acham que estão lidando com certos seres não estão. E aí você vai falar assim, mas como que você sabe que um livro ele é real ou não é real, é bom ou não é bom? Eu falo que nada vai substituir a prática. E dentro da própria prática, eu falo que eu não aprendi em livro. Eu lembrei. Até porque muitas coisas que estou ritualizando ali, vamos supor, falando ainda sobre Paimon, para Paimon eu tenho que colocar tal coisa em tal lugar. Para Azazel, não é um padrão. Eu tenho que colocar outra coisa, ele pediu outra coisa e tal. Então, por isso que eu falo muito sobre o know-how de uma pessoa que já viveu outras vidas com esses seres, também trabalhando com eles. Porque o canal é direto. E a bagagem espiritual da pessoa, né? E aí você, como eu falei, você não aprende, você lembra. Então, às vezes, você vai mexer o caldeirão totalmente diferente desse ser pra esse ser. Mas, sei lá, os dois estão nesse 72. Mas esse é diferente desse. Da frequência, do planeta que rege, do elemento, do sei lá o quê. Mas mais do que tudo isso que pode estar escrito em algum lugar, mas a sua experiência de outras vidas conta muito. E por isso que eu vou morrer afirmando que não é todo mundo, não é porque você quer que você vai ter acesso a esses seres. Ainda quando são outros panteões, igual a gente estava falando, de deuses gregos e tal, eles querem sim ser venerados e tal, eles gostam disso. Mas tem muitos seres que não gostam nem que você cutuque eles. Então, alguns seres, se você não tem uma correspondência energética e know-how de outra vida, esquece, não é porque você quer. Então, dentro do panteão grego, você pode pegar isso por cíclopes, que são filhos de Poseidon com as ninfas, a grande maioria. Eles existiam, mas eles não queriam contato com a humanidade, e a humanidade é alimento para eles. Então, assim, mesmo eles sendo filhos de divindade, você não ia lá cutucar eles. Se você sair deles, você pode ir pros titãs. Que, mesma pegada, eles estão ali pau a pau com as divindades, só que eles não são seres pra você mexer com eles. E aí você vai ter os eucatompes e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não são seres de culto. Hoje em dia as pessoas acham que é pra cultuar. Esse porra, filha da puta, que é lá, vou cultuar o titã que segura Atlas, que segura os céus. Cara, a energia desse ser, ele é o ser que na mitologia, ele está ali segurando o peso do céu sobre a terra. Pra que eu vou me contactar com ele? Já você vai ver padê pra ele. Não duvido. Igual padê pra Hecate. Eu não duvido, entendeu? Eu não duvido. E aí... Não, isso... falando em padê, engraçado que, tipo, eu nem cheguei a postar, mas eu pensei. Eu não cheguei a postar porque era um trabalho individual. Mas, assim, eu estava fazendo um determinado trabalho bem complexo pra Hecate, e daí tinha alho, cebola, tinha várias coisas nesse sentido, assim, nas oferendas, né? E daí eu fiquei pensando, falei, cara, se eu filmo ou tiro foto, a galera vai ficar pensando, por que essa louca tá dando alho, cebola, peixe, tipo, atum, assim, pra Hecate? Porque essa galera não estuda. Daí acho que todo mundo vai querer fruta, vinho, pão. Então, mas... Todo mundo, todos os deuses que não são, por padronizado. exemplo, chus, fruta, vinho, pão. Mas aí que tá, né? É um bagulho que a gente tem que entender. Primeira coisa que você falou, pensei, ela cultua a entidade na energia do submundo. Onde é que o alho e a cebola crescem? Debaixo da terra. Então, se você for pensar em leguminosas que estão com a sua raiz escondida, que elas crescem escondida, e você está cultuando a entidade que trabalha nessa energia do submundo, faz todo sentido pra mim. Eu não sei seus motivos, mas só isso de base pra mim já tem ligação. Não só isso, ou tão pouco por isso, mas a gente pode oferecer leite com mel, essas coisas. Muito bebida na Grécia Antiga, cara, leite com mel, o nego não trabalha com isso. Pra Arádia, né? Que seria filha de Dianos e Diana, Arádia. E coloquei na oferenda dela leite, mel e tal. E daí quem vê vai falar assim, cadê o vinho? Cadê as outras coisas? Claro que tinha outras coisas, mas eu falo de bebida, o pessoal vai perguntar cadê? Sim, o bom que você falou do leite é foda, porque o leite, ele é um elemento muito subestimado. Eu só vi 2 vezes o pessoal falando sobre leite.
Um foi o Tata Jorge, da Casa Real. Não o Jorge da Quimbanda lá do Nordeste. É o Scritory. E o outro, eu esqueci agora, foi o médium de Pinga Fogo, que ele tava falando sobre o poder do leite. E, cara, foi um bagulho que eu estudei lá atrás já. E eu só vi esses dois caras falando, meu, leite, ele é a energia primordial dos mamíferos. Primeiro alimento. E era um alimento riquíssimo e escasso. É. Por conta dos animais, era só a realeza que tinha acesso. E daí não só em forma de bebida, mas em forma de banho. Leite de cabra. Então, tipo, você oferecer leite, você tá oferecendo, tipo, como se fosse aqueles Real Salute de 2 conto. Então, mas o problema que eu acho também é como as coisas distorceram a realidade que a gente vive. Porque, assim, leite era uma coisa, assim como especiaria, uma pimenta do reino, um cravo da Índia, uma canela, era uma especiaria que era caríssima e super valorizada. Leite tá nesse mesmo padrão, até mesmo um pedaço de queijo. Porque você gastava muito leite pra produzir um queijo. Então, é algo bem visto. A modernidade fez a gente perder essa visão. E não só isso, porque o leite que a gente compra hoje de caixinha é um leite que é soro. Sim. Por isso que é muito comum o pessoal que vai pra roça tomar ali o leite da teta da vaca, nego tem uma diarreia de 2 semanas. Por quê? Não, mas eu Muita cresci tomando esse leite da vaca. Minha avó tirava, fervia, o bicho era amarelo, um cheiro forte. gorduroso. Tirava aquela gordura, ela fazia biscoito de nata, fazia outras coisas aradas, manteiga, não sei o quê. E eu falei pra você que eu moro no mato. E daqui embaixo, 2 quarteirões daqui, né, que é um condomínio de chácaras, 2 quarteirões daqui, tem uma fazenda lá. Tem um monte de coisa que fica solta ali, galinha, porco, não sei o que lá. E lá eu vou buscar sangue de boi pra fazer minhas coisas. Que todos os deuses te protejam na minha inveja que eu tô sentindo agora. Vou buscar sangue de carneiro. Às vezes eu tenho tecido aqui, o couro dos carneiros ou da vaca, enfim, quando eles abatem eu tenho. Eles fazem tapetes e tal, daí eles me dão retalho, porque às vezes eu só preciso do retalho pra fazer uma Só um pedacinho só. coisinha, né? E daí dá pra pegar o leite da cabra direto ali. Fresco. Aquelas que vende de garrafa de 2 litros, garrafa PET. E oferecer pros deuses. Então, aí sim, o Deus vai olhar pra você e falar, mano, é padrão, tá padrão. Agora se eu pego, um Italac, jogo aquela sacarose que o pessoal fala que é mel dentro, e ofereço, ele vai pegar assim e falar, vai, porra, essa? Mas, ó, vamos lá, mas você pode melhorar. Você pode pegar essas especiarias, à mão, você triturar, você colocar no leite pra enriquecer. Mas será que as pessoas têm essa consciência? A pessoa não sabe nem o que tá cotoando, vai saber mexer no leite, enriquecer o Entendeu? leite. A pessoa vai ter a consciência que, pô, você pega um leite, você adoça ele, se ele começar a talhar, você tirou a parte da gordura, aquele soro, ele começou a fermentar, era uma bebida pra alguns deuses? Sim. Entendeu? As pessoas não têm noção disso. Acabei de pegar aqui na minha gaveta. Essa daqui é uma bebida que eu ofereço para alguns loas, né, do Voodoo. Que aí eu não pego só o rum e dou o rum, sabe? Aí eu coloco, ó, tem especiarias aqui dentro. Envelhece ele com coisas dentro. Ó, a cor que ele fica. Tá parecendo um vinho bem escuro. É, mas é um rum com várias especiarias. Aí tem cravo, tem canela, tem algumas folhas específicas. Então, você tá potencializando o rum. Eu nunca dou, tipo assim, cru. Tirei da adega lá do negócio e já dou. Você tá potencializando. Mas será que as pessoas têm consciência disso? As pessoas não querem nem se dar o trabalho. Igual eu falei, sei lá, tem 72 diamonds. Aí a pessoa finge que trabalha com 72 e dá a mesma coisa pra todo mundo. É muito Todo diamond, mundo velho. vai ter maçã, vinho, e sei lá mais o que eles põem. Pão. Nossa, é muito diamond. 72 diamond é muito diamond. Não, e o pessoal ainda quer cultuar com o povo francês, né? Cara, eu vi. É povo Eu vi, francês. eu juro que eu vi. Entendeu? O pessoal não entende que, assim, se você for cultuar os diamonds hoje, um pão que seria mais aproximado pro pão da época seria aqueles pão italiano pra sopa, que é aqueles grandão, redondo, você deveria cortar um pedaço dele, fazer a ritualística nele. Não, o pessoal acha que pão selvado é pão de diamond, velho. Você vai ali. Ou um pão que eu tenho o costume de pedir até na Missa Negra pro pessoal, que agora vai ter, acho que em outubro, só que as vagas já fecharam. É pão preto. Ou pão de grãos. Só que daí você mesmo pode fazer, né? Obviamente que quem não é muito bom com a cozinha pode comprar. Mas você vai procurar o mais rústico possível. E não só rústico, mas tipo assim, com vários grãos, com nozes, tal, com especiarias nele. Ou como eu falei, o pão preto ele não cresce, ele não tem fermento, tal, parece uma bolacha. Então, parece até aquele pão árabe. Então, tem algumas coisas muito específicas que a galera ou é preguiçosa, ou não leu, ou sei lá, tá nem aí também. Eu acho que é as duas coisas. É preguiçoso e não leu. Pode ser. Mano, não, tá. Véi, tá. Tudo, quando você vai em questão de culto à entidade, você pode e deve buscar um sacerdote para orientação. Lindo, maravilhoso. Mas não vão. Não,
lindo, maravilhoso. Eu Você sei não fazer sabe, em você não casa. entende, você vai no especialista, um sacerdote. Que você espera pelo menos que seja especialista, né? Quando, mesmo procurando um sacerdote, tem muita ritualística que você não tem como terceirizar. Porque precisa da sua energia. Igual você falou, pô, fazer um pão. Cara, eu sei fazer pão, eu gosto pra caralho. Eu parei de fazer, mas tinha. Você saber fazer pão, cozinhar. Aí você vai ali fazer o pão. Cara, só por você fazer já é toda uma ritualística. Preparar a massa, salvar a massa descansar, não sei o que, não sei o que. O tempo de descanso da massa vai dizer o quanto ele vai ficar fofinho. O ato de assar a massa vai falar se você pegou o fogo muito alto, ele vai ficar com a casca mais dura. Fogo mais baixo, a casca mais mole, vai crescer mais. E tudo isso vai comendo energia e tempo seu. Mesmo E você quando vai entregar isso pro Daimon. mesmo quando você não faz isso de forma intencionada, melhora mais ainda quando você intenciona. Enquanto você tá sovando, enquanto você tá misturando os ingredientes, enquanto ele tá no forno, enfim. Que é o bagulho que o pessoal cata e não entende, né? Tecnologias. Qual a diferença de eu usar um triturador elétrico de um pilão? O final é o mesmo. O final é o mesmo. Eu vou conseguir um pó. Só que, se eu for fazer com um pilão, além de demorar muito mais, enquanto eu faço, eu posso murmurar em cima. Ó, é pra abrir meu caminho. Tá. Que abra as portas, abra o caminho, que seja quebrado, destruído, todas as coisas que atrapalham o meu crescimento pessoal, financeiro, espiritual, e você tá ali marretando ele no pilão. No triturador não dá pra fazer isso. Você coloca lá, pronto. Eu ia pegar o meu aqui, mas não tá aqui nessa gaveta, deve ficar lá na outra. Mas não vou levantar de novo. Mas, eu acredito que bruxa tem que usar só o pilão. Eu acho, assim, opinião minha. Não sei, né? Não sei como são as bruxas de hoje, mas eu acho. Até porque, como você falou, não é só você ter um pó. É toda uma ritualística. Você macerar alguma coisa, você, sei lá, transformar isso naquilo, né? Transformar algo em grão, ou em pó, ou em sei lá o quê. Essa transformação do pão, né? Tipo, dos ingredientes até se transformar num pão. E eu vi um vídeo que, inclusive, eu gravei até essa madrugada. Um rapaz, fazendo lá um arroz e tal, cozinhando, e ele falou: ah, porque você quer saber se a pessoa tem mão mesmo pra bruxaria, ela é boa na cozinha. Porque você tem uma transformação de algo, sei lá, cru em algo pronto. Peraí, negócio da live. Pronto. É alquimia, né? Então você tem a transformação dos elementos ali, mudança de estágio e tal. E aí eu até comentei, eu brinquei, falei assim, além de ser boa na cozinha, né, e boa bruxa, eu ainda conjuro as coisas que eu faço. E daí eu gravei o vídeo falando que, eu fui conhecer minha sogra, primeiro o almoço. Eu falei, não, deixa que eu cozinho. E aí já cozinhei pra pessoa gostar de mim, me aprovar, entre outras coisas. Além de mostrar que é prendada, essa comida ainda foi com feitiço por cima. Então, é tipo assim... Peraí, deixa eu anotar aqui no caderno. Não comer da mão dela. mas não vai ser na minha mão, não. Eu coloco um embaladinho, bonitinho. Só aceitar iFood. Proteções. Mas, como eu falei no meu vídeo, são conjurações boas, né? Pra pessoa quebrar as barreiras que ela teria, por exemplo, porque eu sou uma pessoa toda tatuada, porque eu era 10 anos mais velha do que o filho dela, né? Quebrar essas barreiras e me ver... Lucilon desde sempre, né, mano? Sempre, né? E tipo assim, o atual é 15. A cara dele. Então, são conjuros bons, tipo assim, bom pra mim, bom pra ela, porque pra ela me enxergar como eu sou, e não com essa capa, né? Traz harmonia. Sim, então são conjurações boas. Mas, quando você faz esse processo, né, de cocção, você vai alimentar tua família e tal, já começa desde o preparo, você conjurando, tipo, fartura na mesa, saúde pra quem se alimentar e tal. Cara, isso é bruxaria. Isso também é bruxaria. E as pessoas menosprezam. Isso é um legal interessante você falar, porque assim, tem pessoas, e eu já vi, que elas cozinham em um ambiente que elas mesmas transformam em insalubre. Eu vi esses dias uma milionária com até pano sujo em cima de copo, essas coisas erradas. Não, nem só isso, mas cozinha é um ambiente meio caótico, dependendo do tamanho. Uma coisa é você estar cozinhando sozinha, outra coisa é ter mais 10, 15 pessoas junto com você. E aí, eu já vi isso muito de terreiro, já vi muita reclamação disso, já vi isso em cozinha industrial, já vi isso porque eu já trabalhei como garçom, já vi então em festas, bailes, bagulho. Tem pessoas que, por ser mais sensível a certas energias, se você vai comer uma comida onde a pessoa tá xingando, amaldiçoando, falando besteira enquanto cozinha, querendo ou não, a comida vai absorver essa energia desse ambiente. E pessoas passarem mal por causa disso. Onde eu trabalho mesmo, a comida não é muito boa. Eu como porque eu sou meio que avestruz em muitos momentos. Preciso me alimentar e à noite são 12 horas.
Eu não gosto de carregar marmita, eu tenho um trauma disso. Então, eu como, às vezes tá ruim, às vezes tá menos ruim. Bom, raramente. Mas não me dá nada. Já tem uma enfermeira que trabalha comigo, que ela é de Candomblé também, ela na mesma nação que eu fui iniciada, só que não na mesma família, não que eu saiba pelo menos. Pode ser uma prima. Ela pegou e falou que toda vez que ela come a comida lá, ela passa mal. Ela tem dor de estômago. Pode ser uma salada que ela come daquele ambiente, ela tem a dor de estômago. Então você já pensa, pô, eu como, também somos de vertentes parecidas, de religião, mas tô de boa. Ela come, ninguém passou mal, só ela. Então você já vê que não é mais por causa da comida. Já vê um caráter energético em cima da comida. Então, por que eu tô falando isso? Porque você deu exemplo de, eu faço uma comida a primeira vez para trazer uma harmonia, para trazer um crescimento, um desenvolvimento. Para aquela pessoa que vai comer e a gente poder ter uma afeição maior entre nós. Mas eu também posso fazer isso para tirar o inimigo do meu caminho. Eu posso cozinhar pra uma pessoa que eu não gosto, convidar ela pra minha casa, vamos lá, vamos comer, não sei o que, enquanto eu tô preparando a comida dela, mano, dá-lhe feitiço por cima. Essa pessoa vai sumir do meu caminho. Tudo isso. Vamos supor que seja no trabalho, você vai pegar um café pra você, e você pega um café pra pessoa, você conjura no copo e dá pra ela beber. Por isso que eu falo que eu não confio em macumbeiro. Não, eu falo isso pras pessoas. Eu não confio em macumbeiro. Eu tenho uma filha do templo, que ela trabalha num lugar muito importante, que eu não vou falar aqui pra não expor. Só que os estagiários odiavam ela porque ela tratava as pessoas assim, né? Enfim. E eu falava, fulana, para de tratar os seus estagiários assim, que você vai tomar uma no rabo. Enfim. Daí, depois de um tempo, eu cansei de limpar o rabo dela. Aí eu falei assim, escuta, nem café. Porque ela fala, meus estagiários levam um café na minha sala pra mim. Eu falei assim, o pessoal gosta disso. Nem café, nem água, nem nada. Até o bom dia que te falarem, você vira as costas e desconjura esse bom dia, tá bom? Porque você já é da pá virada. Dessas pessoas já estão putas com você. Você acha que vai vir como teu café? E eu não tô nem falando de líquidos, né? Que a pessoa pode cuspir ou fazer qualquer coisa no café dela. Eu tô falando de um conjuro amaldiçoando você. Falei assim, então... Ai, obrigada pelo café. A pessoa foi embora e joga na planta. Aí você... Duas semanas depois a planta tá morta só. Já tomei, obrigada, tchau. Então, cuidado. Até no teu ambiente de trabalho. E outra, às vezes a gente tá falando de um conjuro, mas tem gente que leva terra de cemitério, bota no café, mistura ali, a pessoa acha que é o resto do pó, do negócio. Cara, tem tantas coisas que dá pra fazer. Eu não confio em macumbeiro. Eu não confio. Mas às vezes você não sabe se a pessoa é macumbeiro ou não. Sei, reconheço. Não, mas a pessoa não precisa ser macumbeiro. Vamos supor, as velhas da igreja lá que conjura também as orações lá também tem. Sim. Não, sim. Mas assim, por que eu falo do macumbeiro? Porque o macumbeiro, hoje em dia, a gente representa, todos os magistas são macumbeiro, ponto. Pra todo mundo. O pessoal pensa que é tudo uma coisa só. E aí, nesse trabalho, nem que eu não toco muito nisso, mas no outro, eu falava muito isso. Eu não confio em macumbeiro e tomo até cuidado de quem eu pego comida. Eu não como da mão de todo mundo e não aceito comida da mão de todo mundo. Exatamente pelo assunto que você falou mesmo, o café. No hospital, à noite, café, velho, um café e um cigarro, você compra o mundo. Entendeu? Todo mundo quer café e cigarro. E aí, os enfermeiros e os médicos, eles têm um ego que é muito estranho pra mim, um ego muito estranho, que eles gostam de ser servidos. Então, eles querem que os técnicos, que os auxiliares, que o pessoal da recepção, eu trouxe um cafezinho pra vocês. Eles ficam, fulano, me traz um cafezinho. Ai, que delícia, cafezinho. Eu fico olhando assim, mano, eu não tomaria esse café, não. Não precisa. Não. Até esse nego fez a garrafa e trouxe pro serviço, eu não tomo. Ainda bem que eu não gosto nem de café e nem de cigarro. Mas nenhuma água eu aceitaria. Não. As pessoas, elas têm esse hábito de quando elas chegam em certo nível de poder, elas gostam de ser servidas. O meu sacerdote falava isso. Ele, filho, coloca lá comida pro pai. Eu, tá. Pai quer o quê? Eu colocava as coisas pra ele. Aí um dia ele falou pra mim, eu achei banal, e tinha um outro irmão meu de santo que agora tá em Portugal, que ele catou e entendeu isso. Ele falou, quando a gente é servido, a comida é mais gostosa. Só que, pra mim, velho, não faz sentido nenhum. Ele falou, não, é porque é o ato de ser servido, é o ato de ser reverenciado. Eu falei, olha que bem, filha da puta. E você é o filho da puta, que você também gosta, né? Ele, eu adoro. Entendeu? A bicha já soltou na hora. E assim, eu nunca confiei muito nisso. Então, eu já tive problema com namorar uma pessoa. A pessoa, eu vou montar seu prato. Eu falei, opa, deixa que meu prato eu monto. Eu tenho mão, minha mão não caiu ainda. Entendeu? Uma coisa é você me traz um copo d'água, uma pessoa de relacionamento assim, às vezes, que pra mim, beleza. Pediu, pega uma água pra mim, um suco, beleza. Agora, outra coisa, eu me sentar na mesa e a pessoa ter que me servir, eu já não gosto. Porque eu sou muito desconfiado. Eu também tenho isso, mas pra mim depende muito do contexto, né? Então vamos supor, hoje eu te servi e amanhã você me serve. Já é algo nosso, ok. Beleza, uma dinâmica. Uma dinâmica. Agora vamos supor, nunca aconteceu, e daí pega como se fosse
uma obrigação, talvez. Tipo, vou ficar sentado e enquanto você não colocar no meu prato, eu não vou comer. Aí eu já não acho legal. Assim como eu não peço pra ninguém colocar no meu. Mas, até não só por essa questão, mas até por questão de quantidade, essas coisas, às vezes você quer menos, a pessoa entocha. É mais, aí vai. Mas, nessa dinâmica em si, eu sempre fui muito ressabiada, porque eu falo, do mesmo jeito que eu sei fazer magia, tem gente que também sabe. Então, vamos supor, quando eu levanto de um lugar, eu sempre, tipo, passo a mão como se eu estivesse limpando, aí a galera acha que eu tô limpando, mas eu só tô tirando minha energia. Aí, o que é meu fica comigo e foda-se você. Aí quando alguém sai de um lugar, eu espero, ou eu fico em pé, eu nem sempre sento, porque às vezes a pessoa tem, sei lá, coisas ruins que eu não quero pegar dela. Então, não só essa questão do prato e receber e tal, igual eu brinco com você, falo assim, não sei que lá, vou aí, ou vem aqui. O ato de você permitir, né? Tipo, vem aqui. Você já me deu liberdade pra entrar na tua energia. Então, essas questões, assim, as pessoas não levam a sério, porque elas às vezes ignoram o mundo espiritual, mas ele tá aí, pra quem sabe usar. Por isso que eu não confio em macumba. Porque você nunca sabe o quanto a pessoa é ligada com a entidade dela e a entidade dela tá alinhando as coisas porque ela quer. Porque mesmo sem entidade, se a gente for voltar à bruxaria raiz, ao paganismo raiz, que você não dependia de um ser específico pra realizar. Sim, era mais de você. Não, mas por que eu vou falar isso? Porque assim, Caralho, passa não fugiu. Não. Caralho. Fugiu legal agora, não vou conseguir. Já era. Não vou levar. Volta. Você estava falando sobre macumbeiros. Que o quanto a pessoa tá alinhada à entidade dela pra realizar essas coisas. Não vai. Depois ele aparece de novo o assunto. Não vai. É que ele bateu muito rápido, ele não fixou a raiz. Não deu tempo. Mas eu acho que todo mundo deveria assistir essas nossas lives, esses cortes, e ficar ligeiro. Eu sou um pouquinho arisco. Você já percebeu já que eu sou um pouquinho. Você nem fala, pode vir, pode entrar. Não, melhor não. Sou desconfiado por natureza. Sabe por que tem uma energia vampiresca? Nada demais. Uma? Ele com medo de Lilith, mas na verdade o problema nem é ela. Uma. É porque Carmila pra mim não daria muita dor de cabeça. Lilith sim, Carmila não. Eu já acho que é o contrário, mas tudo bem. Não, você tem que entender que é assim. Você leu o livro que eu te dei? Não, tem que ler ele do Carmila. Eu vou abrir ele hoje no notebook. Bem, eu não sei se eu vou conseguir abrir ele hoje no notebook. Me deram abrir ele hoje no notebook, mas depois eu postei um vídeo aí. Obviamente eu não posso escrever muita coisa. Eu escrevi só o que podia. Mas. Tá aí, uma coisa que eu ia perguntar pra você. E acabou que a gente desenrolou o assunto e saiu. Você falou mesmo no site que você tem o PDF. Até o presente momento, quando eu li, eu achei que as explicações de conjuração de Daimon são muito ruins. Como assim explicação de conjuração? Por que acontece? Vai lá. Fala o nome de um Daimon aí. Bune. Você vai lá e ele fala sobre Bune, né? Tem ali todo... o Daimon 34 do Goethe, Bune, ele... Até agora eu não vi ninguém falou, para você conseguir invocar Bune de uma forma boa pra você, siga passo a passo isso. Então, mas eu acho isso muito problemático quando você cria um material. Eu coloquei, se não me engano, no final, os mantras que a gente chama de ENS, de evocação. Só que qual que é o problema de você tentar ensinar alguma ferramenta? Primeiro que, por exemplo, eu não uso círculo. Tudo bem. Já usei no começo, mas não uso. E isso eu escrevi no PDF. Eu coloquei, olha, por que eu não vou ensinar? Porque o jeito que eu faço vai dar ruim pra você. Então, mas não. Aí eu sou contra isso. O problema é seu. Não, eu sou contra isso. Eu sou muito contra isso. Porque eu sei que vai dar ruim pra uma pessoa, tipo, leiga ou coisas assim. Eu ensino os meus filhos do meu templo, inclusive se eles quiserem, sei lá, pagar passagem, vir pra cá, né, ter todo esse trabalho de estar presente. Tem curso aqui de 3 dias presencial e tal. Vai ser imersão. Vai ser ensinado. Vai ser ensinado da forma que eu faço, mas eu vou estar ali. Se der merda, eu consigo corrigir. Então, se der merda e a pessoa comprou o meu PDF e deu merda, eu não quero ser responsabilizada por essa merda. Então, não, mas eu sou muito contra isso, velho. Eu sou muito contra isso. E é isso uma das coisas que eu detesto nos nossos materiais. Porque abre uma janela gigantesca pra pessoa cometer erros. E assim, vamos lá. Mas vai evocar por quê?
Porque a pessoa comprou o material e se você comprou. Conhecimento. Tá escrito Não, lá. você comprou, eu quero chamar o capiroto. Eu quero ver o capiroto sentado aqui pra ir tomar um café. Entendeu? Não tem esse negócio. Até meus advogados criaram lá a primeira parte lá, falando que é só pra conhecimento. Não tá Não. Eu sou contra. Ó, o negócio é o seguinte. Tô falando aqui de bullying. Até pelo que eu falei pra você. Falei, não adianta você ter acesso ao material, mesmo que eu ensinasse passo a passo, não quer dizer que você ia acessar. Não, tudo bem, eu não tenho problema com isso, mas ó, vou lá, tô criando material. E um dos motivos de eu estar lendo é pra isso, pra eu poder criar um material que seja bom. Pra mim, pelo menos. Não. Vocês viram, né, gente? Eu convido ele pra lá e ele tá me tirando, falando que não. Eu tô pensando na integridade física e mental. Eu quero que se foda, eu quero que se foda. Ele não tá pensando nisso. Não é, porque que acontece? As pessoas catam e vamos lá. Tá lá, pentagrama maior, pentagrama menor, ciclo de transmutação. Coloca... Não, mas o padrão que a gente vê. E aí, beleza. What? Só que ninguém cata e coloca, ó, tal entidade se afinizam com isso, isso e isso. Então Não, vai. okay. Comidas. Maçã verde, uva verde, milho, trigo, tipo de opereiro, o tipo de pedra, o tipo de elemento, isso daí eu coloquei. Aí você coloca, eu tenho a minha prática, que pra mim é funcional desse jeito, que nem você, eu não uso o ciclo. Então, eu preparo o ambiente, monto meu altar, faço meus negócios, pá, mas eu não preciso do ciclo de invocação. Você que tá começando, talvez seja uma boa ideia colocar um círculo, não sei, fica a seu critério, quando você tá disposto a correr o risco. Eu, se eu fosse você, eu colocaria. E explicar toda essa dinâmica. Meu, os livros não mostram isso. Eu não li nenhum lugar ainda que dá essa dinâmica. Por que eu tô falando isso? Isso é muito importante. Também tem autorização pra isso, né? Não, se eu tô escrevendo, mano, a gente vai fazer um negócio porque eu quero ver o capiroto subir. Porque, às vezes, as pessoas fazem o bagulho, elas não entendem a dinâmica da entidade. E você já pensou que, às vezes, você falar um bom dia pode ser uma ofensa pra uma pessoa? Claramente. Eu vou te contar uma coisa que eu acho que eu já contei, não sei se foi em live ou em vídeo. Eu fui fazer a evocação de um Jin. E eu tinha lido num livro do caralho que você tinha que tocar a porra da sineta. Aí tá ele. Daí, beleza. Quando o Jin, no caso, Go, que trabalha comigo, né? Porque existem várias classificações de Jin, né? Quando o Jin Go, que trabalha comigo, que inclusive é o que se alimenta da putrefação, também é mais a linha de caveira, de cemitério. Sim, os Go são os carniceiros. Isso. Você vê, eu só trabalho com o povo legal. Tô vendo. Daí, o que acontece? Quando ele apareceu, é porque eu vejo, né? Ele só fez assim, ó. Shhh. Aí eu fiz, tipo... Aí ele, quem mandou tocar esse negócio? Aí eu falei, tava lá no livro. Aí ele nunca mais toca esse negócio. Eu, combinado. Aí depois, tal, aí eu dei pra ele em troca aquele osso do... como chama aquele animal? Mamute? Sei lá, um osso de um rinoceronte? Não, presas são marfim. Isso, aí eu dei um marfim que meu ex-sogro trouxe de uma viagem lá que ele fez lá. Caralho, aí é todo... Aí eu dei pra ele de presente, tá no altar dele. Falei, desculpa, nunca mais eu toco a porra do sino. Então, mas ó, é disso que eu sou contra, porque assim... Mas tava no livro! Então, mas olha a filha da putagem. Ele não colocou, você invocará ele tocando essa sineta. Por que ele vem? Porque o barulho estressa ele. Então ele vem ver quem tá chamando. Ele vem querendo te comer. Mas aí que tá o pulo do gato. Se sou eu escrevendo, eu colocaria, ó, vai invocar esse Jin, você tocará a sineta o mais barulhento que você conseguir, porque isso vai irritar ele e vai fazer ele vir até você. Nesse momento, você tem que ter uma oferenda de apaziguamento pra ele. Fala, não, eu só queria chamar atenção. É uma ótima ideia você fazer um Jin carniceiro vir querendo comer a sua carne. Então, mas ó, entendeu? Você tem que especificar. Eu estou invocando ele pra apaziguar. E você vai ter que ter algo pra apaziguar. Porque tem muitas entidades que eles não vão olhar pra você. Se for pra ele vir por você porque ele gostou da tua cara, tu nunca vai ver ele. Então você faz o quê? Você faz alguma coisa que irrita e fala, não, eu queria te dar esse presente. Entendeu? Isso, mulher faz muito. Ele irrita o marido e depois dá um piquito. Aí ele fica apaziguado, entendeu? Mesma coisa. Existe. Homem entende essa dinâmica, homem entende muito bem. Entendeu? Mesma coisa. Só que, é que nem você falou, não tá especificado. E se você não tem nada pra apaziguar ele depois? Mas e também nem tava escrito que tinha que fazer nada, tipo, que você tinha que dar alguma coisa em troca. Então, não tá especificado. Eu só fiz isso pra não ser comida. Porque você tem a malandragem. Ué. Entendeu? Você olhou assim, por você ver ele, ficou mais fácil pra você. Porque você olhou e falou, essa cara não é a cara de alguém que tá feliz. O que eu fiz de errado? Mandou calar. Agora imagina a pessoa que não veio. Aquela bosta. Imagina a pessoa que não veio, tá ali. Caralho, ele não aparece a pessoa. Aí, de repente, cai um candelabro, cai uma vela e começa a pegar fogo no lugar. E a pessoa, nossa, o que aconteceu? Não, nem isso. Você cata e fala, porra. Tentei
ritual falhou. Você não viu ele aparecendo, ele não se comunicou com você porque tava puto com você, ritual falhou, você fala, ah, tá bom, vou desmontar as coisas aqui, vida que segue. E ele lá, portão aberto. E ele ali em volta de você, falando, cuzão, vou te pegar. Aí do nada vai, digamos que você é diabético. Você dá uma topada, nessa topada seu dedo apodrece e você perde uma perna. Aí você, cara, foi do nada. Eu perdi uma perna, uma feridinha no dedo. É um dia de carniça. O que te faz apodrecer vivo é duas coisas, câncer e diabetes. São duas coisas que te comem vivo. Do nada você descobre isso e você fala, meu, o que eu fiz de errado? A mesma coisa se tem o tumor é isso. Do nada você tava bem, tava saudável, aparentemente, começou a tossir, vai no médico, tem um tumor no seu pulmão, você fala, meu, desde do nada, eu nunca tive nenhum sinal. E é o quê? Ele te devorando vivo. Você Então, chamou. é isso que eu acho foda. É que você mesmo disse, tem coisas que estão no livro, não tão bem explicadas, e aí você pode se dar mal. Dentro do culto ao orixá, Exu é a boca que tudo come. Logo você entende que você pode oferecer tudo pra Exu. Menos uma coisa. Exu odeia o óleo do coco de dendê. Então, o que eu faço? Vai, eu quero foder sua vida. Vou lá, compro esse óleo. Óleo Exu, a coruja mandou entregar pra você. Tá, em cima de Exu. Exu, mano, que filha da puta! Peraí que eu vou lá pegar ela. Aí, eu sei que o óleo do coco de dendê, ele odeia. Beleza, então jamais vou colocar pra ele. E agora, se falar Exu, a boca que tudo come, eu falo, porra, Exu adora dendê. O óleo do coco de dendê, ele deve achar maravilhoso. Aí, Exu, toma óleo de coco de dendê, meu velho. Me arrombei. Entendeu? E os livros tá dessa forma, os livros tá, não te arrombei. Às vezes, uma oferenda que você falou, coloquei alho pra Hecate. Hecate vai falar, porra, alho é da hora, alho é bom, alho eu uso, tá maravilhoso. Aí agora eu vou colocar alho pra Lúcifer também. Ele pode não achar tão gostoso assim, alho, né? Bafo, né? Fica ruim pra ele falar com as luvas dele. Tá na série errada. Entendeu? Então eu fico puto com os PDF, com os livros, por causa disso. Nego não especifica a melhor forma de você ter contato com o Daimon. Cara, você tem 72 Daimon, eu sei que não dá pra você catar e falar, ó, um por um, porque raramente vai achar alguém que vai saber trabalhar com todos. Mas você fala, ó, esses 5 são os que eu trabalho, e essa é a forma de trabalho que eu tenho com eles, porra, é maravilhoso. Agora é só ver, eu defendi o ato de quem é leigo que nem eu e quer aprender. E vocês ficam sacaneando nós. E eu sou... Igual eu falei, cadelinha deles, que se eles não deixam eu falar tudo, eu não falo tudo. Até pra preservar a humanidade. A existência dela ainda. Não, vamos abrir os portões do inferno e tacar fogo, pô. O dia que eles me permitirem, até que eu possa fazer alguma coisa a respeito. Inclusive, tem muita coisa. Ontem eu tentei gravar 4 vezes um vídeo. Não rolou? E sumia. Eu falei, não vou gravar mais essa porra, já entendi. Eu queria mesmo. Pra postar isso aqui. Já aconteceu muito isso comigo. Não, isso acontece demais, principalmente quando eu vou falar de Asmodeus e outros seres. Então, mas você já pensou em dar uma barganhada com eles? Bolar uma ideia? Você acha mesmo que eu vou barganhar com Asmodeus só pra poder postar um vídeo sobre ele? Não precisa ser ele. Eu preciso barganhar pra ele fazer as coisas pra mim. Não precisa ser ele, mas assim, você catar e assim, por via de conhecimento mesmo. Porque você tem acesso. Você é uma pessoa que tem muito acesso, então fica pra você ficar mais fácil. Você catar e falar, ó, meu velho, eu queria pegar uma oportunidade de fazer um ritual simples, né? Simples. Ou que uma pessoa possa tentar contactar o senhor e o senhor me desse permissão pra isso. Entendeu? Eu acho da hora, porque assim... Mais fácil outros. Aí você vê quem é acessível, entendeu? E você lançar esse tipo de conteúdo, aí você não vai lançar barato, é claro, porque você também tem que ganhar o seu, né? E você lançar esse conteúdo falando, ó, gente, esse daqui é a forma, um passo a passo, que vai ser eficaz ou não é problema é seu, mas que eu tive a permissão de mostrar. Mais fácil é Tarot. Astarot é um Daimon super baladalado, tem várias versões aí, Astarot, Astarte, vai, entendeu? Astarot pra mim aparece como mulher. Como Astarte, Então, aí vai, né? Porque tem gente que é mulher, tem gente que é homem, tem gente que depende de estar de dia ou tá de noite. tem muita coisa, entendeu? Mas fica um material interessante pra quem realmente tem vontade de ter contato com isso. Porque, pô, é muito frustrante você ler o livro e o livro não te dá um caminho. Você lê o material e não te dá caminho. E eu sou um cara que eu gosto de comprar materiais, só que eu fico puto quando eu compro um material que ele não entrega o que ele me prometeu. Puta, eu fico muito puto, velho. Muito puto. Eu não prometi nada no meu livro. Eu só expliquei o que eu podia explicar, como eu falei. Não, eu te entendo, mas às vezes... Como eu sempre falo pro pessoal, qualquer livro que eu tenha colocado lá, mesmo que ensine alguma coisa, eles são meramente instrumentos de sabedoria. Igual eu falei pra você, que a gente tem que ler tudo pra saber se é bom, se é ruim, ou se é até pra você comparar com outro fulano e não sei o quê. Mas por quê? Lá no meio dessas pessoas que vão comprar e vão ler, vai ter gente que real vai conseguir acesso e vai dar bom...
com aquelas informações enxutas mesmo que eu coloquei. Igual eu coloquei pra você, eu fiz uma lista lá com todos os ens de evocação e tal. Mas, pra outras pessoas, não vai dar bom. Não vai dar nada bom. E o pessoal do salão tá mandando mensagem pra eu ir. Tem que fechar a live, hein? Falou que já tá livre. Deixa eu fechar aqui. Então, depois, você trabalha hoje? Não. Qualquer coisa, se você estiver acordado, a hora que eu voltar, a gente bate mais papo e daí eu vou editar isso daqui, fazer os cortes, mais tarde. E eu tô pensando em pegar a live inteira e colocar no vermelhinho. É uma boa ideia. Inteira. Porque eu tava colocando lá os cortes também, mas eu vou colocar ela inteira. Pra ver. Deixar com conteúdo disponível. Pra ver como é que a galera acha que dá, que não dá. Porque daí qualquer coisa nas próximas a gente faz nos dois, igual você faz. Uma live lá e outra aqui. Com certeza que se vai ter um pessoal que chegou até aqui, eles vão me apoiar falando, realmente ele tem razão, tem que criar um conteúdo mais centrado pra nós, que tem vontade de aprender. Se vocês não forem explodir a casa de vocês e botar a culpa em mim, quem sabe? Não, você tem que pensar pelo lado bom. O mínimo. No mínimo, vai aparecer um pessoal pra você poder ganhar a grana deles pra corrigir o erro que eles fizeram. Se eles estiverem vivos, né? Não, mas aí a gente... Se não tiver vivo, também não tem reclamação. Você só ganha. Vocês estão vendo. É o preço. O preço do conhecimento é bater na porta da loucura. Até mais. Beijo. Tchau, beijo.